Bom, galera, no vídeo de hoje nós vamos resolver aqui um simulado da EA. Só com o que eu acredito que vai cair nessa prova da EA, então são questões interessantes ali para você resolver junto comigo, né? Ou acompanhar aqui a resolução e ver de repente um jeito diferente, um jeito mais fácil, ou algum esquema ali para você lembrar. E você vai lembrar de mim na prova da EA, hein? Você vai olhar essas questões aqui, vai chegar lá e vai falar: caraca, muito igual, muito parecido. Vamos lá, irmão, vamos lá, irmão, vamos cair para dentro, ó. Vamos começar a resolução aqui, ó, sem muita história, né? Sem muita enrolação. Vamos logo para a primeira questão. Primeira questão, uma questão lá daquele gráfico de setores, né? De estatística e tudo mais. O gráfico abaixo representa a distribuição de uma amostra de 120 embalagens de detergente e seus respectivos volumes em mililitros. Quantas são as embalagens de 500 ml? Se você reparar, gente, o gráfico tá, o total do gráfico, ele mostra que tem 120 embalagens de detergente. Na verdade, o gráfico não mostra isso, né? Mas o enunciado fala isso. Só que um gráfico de setor, o completo, vamos dizer assim, né? Como o setor ali a gente tem um círculo, né? Uma circunferência e tal, o completo é 360, né? Ou seja, essas 120 embalagens, na verdade, que ele está dando ali no problema, corresponde a 360 graus. Então, eu vou escrever isso aqui, ó, 120 de embalagens, né, correspondem a 360 graus. E aí, se você reparar, o que ele pediu são as embalagens de 500 ml. De 500 ml é esse trecho, essa fatia da pizza aqui, né? O gráfico de setor é aquele gráfico da pizza, né, da fatia da pizza. Se você reparar, nesse setor, o ângulo é de 48 graus. Então, vai ficar assim, ó, 48 graus correspondem a x. E aí a gente pode tranquilamente multiplicar cruzado e terminar a conta. Um bizu interessante aqui, ó, para não ficar um número muito alto, pensa comigo, ó, eu sempre posso simplificar de lado ou em cima e embaixo. Cruzado não, cruzado você só multiplica, não pode simplificar. Ou seja, o 120 ou 360, eu posso tranquilamente simplificar eles, ó. Porque o 360 é o triplo, então se eu dividir pelo próprio 120, aqui fica 1 e aqui fica 3, ó. Mestre, eu não gosto de fazer isso. Tudo bem, pode multiplicar cruzado, mas essa aqui já é um bizu interessante porque economiza tempo pra caramba na sua prova. E aí, ó, na hora de multiplicar cruzado, olha o que vai acontecer, ó. 3 vezes x é o famoso 3x. 48 vezes 1 é o 48. E aí, sem mistério nenhum, x é igual a 48 sobre 3. 48 sobre 3, pelo amor de Deus, né? É o famoso 16, ou seja, 16 embalagens de detergente. Tranquilo? Então, uma questãozinha assim de gráfico de setor, vai anotando, hein? Eu acho que vai cair na prova, tá? Fica atento, porque eu esqueci de falar isso no início do vídeo. Eu vou separar esse primeiro simulado em 3 partes, tá? Até para não ficar um vídeo muito longo e para você também ficar acompanhando aqui no canal, tranquilo? Então vamos lá. Segunda questão. Calcular a quantidade de números de 4 algarismos, todos distintos, que se podem formar com os algarismos 1, 2, 4, 7, 8 e 9. Então a gente pode usar o princípio da contagem lá da análise combinatória. Como o número que ele quer formar vai ter 4 algarismos, eu vou ver, ó, eu tenho quantas possibilidades, ó. Para usar no primeiro dígito aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Como os algarismos precisam ser distintos, eu não posso repetir depois. Então esse 6 não é do número 6, do dígito 6, é da quantidade. Eu tenho 6 possibilidades para o primeiro dígito. Para o segundo dígito, como eu não posso repetir o que eu já usei, no segundo eu vou ter 5, vou ter um a menos, porque eu já vou ter usado um dígito na anterior, né? Na posição anterior. Na terceira posição, como eu já vou ter usado 2 dígitos, eu só vou ter 4 possibilidades. E na última posição, né, como eu já vou ter usado 3 dígitos, no total tinha 6 dígitos, mas eu já usei 3. Então aqui na última eu vou ter só 3. E aí aquele princípio multiplicativo, né, fala que a gente pode multiplicar aqui, né, o princípio da contagem, o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. Enfim, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, perdão, 120 vezes 3 vai dar 360. Aí nem pensa muito, hein? Já sai marcando logo, não dá bobeira, não dá tempo aí pro azar, né? Pra vozes da cabeça falar, será que tá certo? Não tá certo, é isso aí. E vai estar lá na prova, pode ter certeza. Vai ter uma questãozinha assim de que ele vai te dar os dígitos
né? É só premonição aqui, é só o que eu acredito, hein? Vamos ver se eu vou acertar. Ó, então, ali ele te dá a quantidade de dígitos que ele quer, né? Tem gente que faz essa questão como se fosse por arranjo e tal, mas pelo princípio da contagem sai bonitinho, sem problema nenhum. Questão 3. Essa aqui não tem jeito. Essa aqui não tem jeito. Essa vai cair. Essa aqui na hora você vai olhar e vai dar um sorriso. Cuidado, né? Para o examinador não achar que você está, né, dando informação para alguém. Você vai olhar uma questão dessa na prova e vai dar um sorriso, que é o quê? Ponto de interseção, porque tu vai lembrar de mim, vai lembrar desse vídeo. Ponto de interseção de função, gente, é toda função que uma encontra a outra naquele momento. Então, em qualquer função, quando ele fala de ponto de interseção, naquele momento as funções se igualam, elas são iguais naquele determinado momento. Ou seja, em uma função do segundo grau, ele quer saber qual o valor da abscissa. Importante destacar isso também, ou seja, ele quer saber qual é o x. Então, vamos lá. Ele me deu uma função, eu vou simplesmente igualar com a outra função. Então, eu vou pegar f de x vai ter que ser igual a g de x no ponto de interseção, né? Vamos em busca disso? Vem aqui comigo, ó. F de x é menos x ao quadrado mais 70x. Isso aqui vai ter que ser igual a 30x. Simplesmente vou passar o 30x lá para o outro lado. Vai ficar menos x ao quadrado mais 70x menos 30x é igual a zero. Ou seja, menos x ao quadrado, 70x com menos 30x vai dar 40x é igual a zero. Aí você já sabe, né? Ou você pode resolver uma equação do segundo grau completa, mas aqui não tem necessidade. Por que que não tem necessidade? Quando a gente não tem o C, lembrando ali, né, que o A é menos 1, o B é 40, a gente não tem o C, basta eu botar o X em evidência. Mestre, eu não gosto. Eu prefiro fazer Bhaskara ali, tudo bem. Aí fica contigo. E daqui eu estou te mostrando um caminho mais rápido, ó. Quando não tem C, você pode botar o X em evidência como se tivesse o X de cada parcela. Então, ao invés de menos x ao quadrado, vai ficar só menos x, que eu tirei um x aí dessa parte. A outra parte era 40x. Se eu estou tirando um x, vai sobrar só o 40 ali, ó. E aí, não tem jeito, ó. X que multiplica menos x mais 40, vamos lá. Tá acompanhando? Ó, para um produto dar zero, ou o primeiro número é zero, ou seja, o x é zero, ou então menos x mais 40 vai ter que dar zero. Faz o seguinte, joga esse menos x lá para o outro lado, ó. Vai ficar lá o positivo. Então, x é zero ou então x é 40. Gente, isso aqui, ó, ou seja, essas funções, elas se encontram em dois pontos, né? Vai ter dois abscissas para ele. Só que aí ele deixou claro lá no enunciado que ele queria o seguinte, é uma função do segundo grau, blá, blá, blá. Qual o valor da abscissa para o ponto de interseção dessas funções, exceto a origem? A origem é aquele ponto 0, 0, ou seja, é aquele ponto que você tem o x igual a zero. Ou seja, ele quer a interseção, mas ele quer exceto a origem, ou seja, excluindo a origem da parada, ou seja, o zero não vai funcionar. Então a abscissa exceto a origem é o 40, e aí marca lá também, sem medo de ser feliz. Vamos para a próxima? Essa questão é interessante também, hein? É interessante. Muita gente acaba esquecendo, né, deixando para lá o que são os conjuntos numéricos. E nessa questão a gente vai precisar usar. Porque você lembra qual é o que quer dizer esse símbolo que aqui, ó? Quando o cara fala para vocês, ó, x pertence a Q. Em outras palavras, né, esse Q aqui é o conjunto dos números racionais. Não é para tu começar a cantar, não, hein? Racionais aqui são os números, conjunto numérico, que ele aceita um monte de número. Que monte de número é esse? Todo número que eu posso escrever na forma de fração com numerador e denominador inteiro. Então, traduzindo, 3 é racional? É, porque eu posso escrever ele como 3 sobre 1. Menos 5 é racional? Sim, porque eu posso escrever ele como menos 5 sobre 1, porque é um número com fração, com denominador e numerador inteiros. Beleza. 3,5 é racional? Sim, porque eu posso escrever ele como fração, 35 sobre 10. Olha lá, com dois números inteiros, ele é racional. O número com vírgula é racional. Mestre, 0,333 dízima periódica é racional? É. Né? Você vai acompanhar um vídeo no canal aqui, de repente, não sei quando você está assistindo, já vai ter um vídeo sobre isso, de matemática básica chamada dízimas periódicas.
E toda dízima que é periódica, assim que tem repetição, eu posso escrever numa fração. Por exemplo, se tu dividir 3 para 9, vai dar esse número aí, 0,333. É racional também, tá? Aí tu vai falar, pô, então todos os números são racionais. Não. Existem os irracionais. Aqueles números que não são exatos, que são dízimas não periódicas. Então, por exemplo, o π é um famoso irracional, que é 3,14, mas não é 3,14. Tem um monte de dígitos depois que não vem numa repetição. É o famoso irracional, tá? Não é racional, hein? Cuidado. Então, os que não pertencem aos racionais são os irracionais. Um outro exemplo de irracional, raiz de 2 é irracional, porque não é exato. É um decimal aqui que não é exato. Então, toda raiz que não é exata, por exemplo, raiz de 5, raiz de 7, são irracionais, tá? Raiz de 2 é irracional, acabei de falar, raiz de 3 é irracional, e por aí vai. Vamos lá. Nessa questão, olha que interessante. Ele falou assim, a função associa a 3 leis diferentes, né? 3 expressões diferentes, na verdade. Se o x pertencer, eu vou botar com as cores correspondentes, pertencer aos racionais e for maior ou igual a 1, eu vou trocar nessa expressão aqui, ó. Então, por exemplo, quando o cara pede para vocês o f de 5, o f de 5 se encaixa nessa situação. É racional, 5 é racional, e é maior ou igual a 1. Ou seja, para calcular o f de 5, ó, eu vou calcular em cima disso. O f de 5 eu vou calcular em cima da expressão f de x igual a x menos 1. Porque o 5 é racional e maior ou igual a 1. Então vamos lá. F de 5 aqui pra gente vai ser 5 menos 1. Ou seja, o f de 5 é o famoso 4 nessa questão. Guarda ele aqui. Por exemplo, a próxima situação aqui, que ele pediu f de menos raiz de 2. Aí se você já reparar, menos raiz de 2 é irracional, ou seja, não pertence aos racionais. E aí, quando eu trocar aqui, eu vou trocar nessa expressão. Opa, no x ao quadrado mais 1, segundo a lei mandou eu trocar quando não for racional. Então, o f de menos raiz de 2 eu vou trocar naquela expressão ali, tá? Então, vamos lá, bem devagarzinho aqui para tu entender. Então, eu vou trocar nessa expressão. Olha lá. Vamos trocar? Vou trocar o x por menos raiz de 2. Ó. Então, ó, caraca, tô com... Desculpa aí, de vez em quando eu tô... Minha voz tá meio zoada, gente. Tô precisando daquela pastilha lá, não vou falar o nome, né? Pra não dar moral, não tô ganhando nada com isso, né? Aquela pastilhinha famosa, né? Porque uma aliviada. Ó, vamos lá. Aqui, f de menos raiz de 2. Vou trocar por... Não tô ganhando nada pra fazer propaganda, tá, gente? De marca. E vai que derruba o meu vídeo aí, né? Um dia. Que eu tô falando da marca, não sei o que, né? Custa nada sonhar, né, gente? Ó, mais uma piada sem graça. Bom, quando eu elevo ao quadrado o número, todo negativo quando eu elevo ao quadrado fica positivo, né? Então, eu vou tirar esse negativo e vai virar positivo. O raiz de 2 quando eu elevo ao quadrado vai ficar 2. Então aqui, ó, porque vai cortar a raiz com o quadrado, né? Então ficou assim, ó, 2 mais 1. Isso mais 1 já estava ali na expressão, ou seja, o f de menos raiz de 2, 2 mais 1 vai dar 3. Não dorme não, hein? Pelo amor de Deus, fica aqui comigo, hein? Não começa a se distrair e botar na televisão para ficar vendo outra coisa, não, hein? Vamos lá, tu quer passar na prova, vamos junto aqui, ó. Bom, agora eu quero saber quem é o f de menos 1 sobre 2. Ó, f de menos... Aí já entra nesse caso aqui, ó. 1 sobre 2 é um número racional, né? Pertence aos racionais e é um número menor do que 1. Então, quando acontece isso, aí que tá, ó. Olha que coisa linda, não tem nem cálculo quando acontece isso, porque nessa questão ele falou para vocês, ó, que quando o x é menor do que 1, que é o caso do f de menos 1 sobre 2, ó. X é menor do que 1, certo? Menos 1 sobre 2 é menos 0,5. E é racional, ou seja, a resposta dá direto 3, ó. Ou seja, o f de menos 1 sobre 2 não tem nem cálculo, a resposta direto, olha lá, a resposta direto já vai dar 3. Aí acabou. Porque como ele quer o somatório, gente, ele quer a soma dessas respostas, ó. Ele quer a soma de todas essas respostas. A primeira deu 4. A segunda resposta deu 3. A terceira resposta também deu 3. Ah, pelo amor de Deus, 4 mais 3 é o famoso 10. Pô. Aí tu vai lá na alternativa e não tem 10. Por quê?
Olha a letra A. Ó, quem é o f de 11, por exemplo? O f de 11 eu ia trocar na mesma situação da verde aqui, ó. Por quê? 11 é um número racional, maior ou igual a 1. É um número maior que 1, né? Então, quando eu troco no maior que 1, ficaria assim, ó, no lugar do x menos 1. Então, f de 11 é 11 menos 1, ou seja, f de 11 também é 10, que é o mesmo resultado que a gente tinha encontrado lá como resposta. Então, por isso, o gabarito aqui vai ser letra A, A de amor. Tudo bem? Número 5. Considere as equações, aí deu uma equação com log e a outra equação modular. Então, questãozinha 2 em 1, né? Interessante também. Vamos lá. Quando a gente tem aqui, ó, log de 3x ao quadrado menos 8 na base 10 vale 2. Vamos aplicar a definição de log? Você já assistiu a aula de log aqui no canal? Já assistiu? Ó, log é um assunto importante, hein? De repente você está aqui vendo o vídeo da EA, nem vai fazer a prova da EA, porque quer fazer a prova da ESA, né? Ou fazer outro concurso, SpaceX, outro concurso militar, ou concurso, qualquer concurso, enfim, concurso público, concurso vestibular, né? Tu tá aqui assistindo. Bom, log é um assunto muito importante em vários concursos, né? Então não adianta você falar, não sei log, não aprendo log, você vai aprender. Assiste os vídeos aqui, né? Acompanha direitinho que tu vai aprender, eu tenho certeza. Voltando para o simulado. Faz aqui a definição, ó. Base elevado ao resultado, ou seja, 10 elevado a 2 é o logaritmando. Ó. Então 10 elevado a 2 é o logaritmando, que é 3x ao quadrado menos 8. Bom, 10 ao quadrado, gente, é 100. Vai ficar 100 é igual a 3x ao quadrado menos 8. 100, joga o menos 8 lá para o outro lado. Vai para o outro lado como mais 8. Isso aqui é igual a 3x ao quadrado. Aí não tem para onde fugir. 108 é 3x ao quadrado. Passa o 3 dividindo, ó. 108 sobre 3 é o valor de x ao quadrado. Ou seja, 36 é o valor de x ao quadrado. Se 36 é o valor de x ao quadrado, x tem dois valores, hein? Ele não restringiu o x, tá? Então, o x pode ser 6 ou o x pode ser menos 6. Guarda isso aí. Mestre, mas não interfere na condição de existência? Porque a condição de existência, eu lembro que você fala que tem que ser positivo. Sim, mas se você trocar lá no logaritmando, vai ficar positivo. Porque como está ao quadrado, gente, tanto positivo quanto negativo, ao quadrado vira positivo também, tá? Então, ou seja, o 6 e o menos 6 estão dentro da solução mesmo, tá? Bom, a segunda parte da questão. A gente tem módulo de 3x menos 5 é igual a 4. Aqui a gente abre em dois casos, né? Lembrando que a equação modular, que também é um assunto que tem aqui no canal, né? Eu expliquei para vocês que a gente pode sair nesse modelo. Quando a gente tem módulo de x igual a y, o x é igual a menos y ou o x é igual a y. Traduzindo, quando a gente está dentro do módulo, né? Deixa eu só separar aqui para não ficar embolado, gente. Ó, quando está dentro do módulo, a gente pode simplesmente fazer isso aqui, ó. O que está dentro do módulo, tá? O que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, ou seja, o que está dentro do módulo, 3x menos 5, é exatamente o outro lado, ou seja, é exatamente o 4. Joga o menos 5 para lá, 3x é igual a 4 mais 5, ou seja, 3x é igual a 9. Logo, x é igual a 9 sobre 3, x é igual a 3. Ou o que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, ou então o que está dentro do módulo, aqui, né? O aqui era x, cortou. Meu Deus. Ó. Ou então o que está dentro do módulo é o outro lado com sinal trocado, ou seja, o que está dentro do módulo é assim que a gente quebra o módulo. Ó. O que está dentro do módulo é o outro lado com o sinal trocado. Olha lá. Posso fazer desse jeito, sem problema. Vamos lá, joga o menos 5 lá para o outro lado. Vai ficar 3x é igual a menos 4 mais 5. Ou seja, 3x é igual a 1. Olha lá, estão acompanhando? E se 3x é igual a 1, o x só pode ser 1 sobre 3. Beleza, eu tenho 4 raízes no problema ali, né? E ele falou assim, ó, a soma de todas as raízes dessa equação é uma fração cujo denominador é 3. E o numerador é quanto? Então, só quer saber o numerador. Vamos somar todas as raízes? Ó. Uma raiz é 6,
a outra é menos 6, a outra é 1 sobre 3 e a outra é 3. Só que olha só, gente, o 6 com menos 6 vai cortar, porque eles são simétricos. 1/3 mais 3, aí eu vou ter que tirar o MMC, ó. Vamos tirar o MMC rapidinho? Aquele MMC rápido, o de baixo vai passar para lá multiplicando, então vai ficar assim, ó. 1 mais 3 vezes 3, que é o famoso 9, sobre 3. Ó. Então vai ficar 1 mais 9, que é 10, sobre 3. Então a soma das raízes é uma fração, né? Cujo denominador é 3. Sim, mas o numerador é quanto? 10. Viram isso? Então toma cuidado, hein? Toma cuidado para você não cair em pegadinha, né? Em achar que o 6 também era a resposta, porque se tu botar o 6 como resposta ali, você pode achar outro gabarito, e não é o gabarito correto, né? Vamos lá, questão 6, eu botei uma de inequação modular, né? Eu acredito que uma questão de equação ou inequação modular apareça na prova, de repente não vai aparecer as duas coisas, mas uma dessas vai aparecer, você pode ter certeza, tá? Vamos lá, a 6, gente, estamos já na reta final desse primeiro vídeo, né? Eu sei que vídeo longo, às vezes tu fica assim, mas, gente, é necessário, não adianta, né? Eu costumo falar com meus alunos em sala, quer passar num concurso, não adianta tu ter imediatismo, eu vou aprender tudo em 2 minutos, vou aprender tudo em 10 minutos, vou aprender tudo em 5 minutos, você não vai, né? É um processo, você tem que vir construindo, né? Você tem que ter calma para poder entender a resolução. Não adianta, eu vi ali com fulaninho, o professorzinho e tal, o professor tal, não estou desmerecendo ninguém, tá? Mas o professor tal me ensinou um método, só cara, aquele método de repente só funciona para aquela questão. Então, assim, o interessante é você entender a matéria, entender como é que faz. Bizu é sempre válido, sempre. Mas você não pode achar que aquele bizu ali é tudo que você precisa saber, né? Então, tu tem que ter paciência para estudar, né? Hoje em dia a gente vem vivendo um mundo muito acelerado, né? Tudo é short video, tudo é não sei o que e tal. Mas calma, né? Para passar no concurso, tu precisa se dedicar, precisa ter calma, precisa ter paciência, né? Precisa ter equilíbrio. Então, toma muito cuidado com isso, tá, gente? Só uma dica aqui mesmo de tiozão. Não é que eu quero a felicidade de vocês, quero ver vocês voltando aqui no vídeo, falando, pô, esse vídeo me ajudou, caraca, caiu uma questão dessa parecida. Pô, teu canal tá me ajudando, graças a Deus eu botei a farda, consegui realizar meu sonho, pô, tu me ajudou nesse processo, é por isso que eu faço isso, gente, porque eu quero ver também o teu sucesso, tá? O teu sucesso acaba sendo o meu sucesso também, tá? Então vamos lá. Eu gosto sempre de estar conversando isso, às vezes parece um pouco chato, tem gente que acelera e pula isso. Mas quando eu tô aqui, eu imagino estar aí com você, né? Agora eu tô estudando com papel na mão e tal, eu imagino estar aí com você, tá? Então eu sempre gosto de trocar essa ideia também com vocês por causa disso, tá? Vamos lá. Questão 6. As soluções reais da inequação é uma inequação modular. E essa inequação modular, que ela tem um símbolo de menor ou igual, a gente tem um jeito de resolver ela. Quando tem assim, o módulo de x menor ou igual a y, ou menor que y, a solução, a quebra do módulo é assim, ó. O que está dentro do módulo fica entre o positivo e o negativo, tá? Então é assim que a gente vai quebrar o módulo. Tá, vamos lá, vamos para essa questão. Deixa eu só confirmar um negócio aqui, gente, porque eu preciso saber se está gravando legal. Imagina, eu estou falando isso tudo e não está gravando. Pô, essa luz não tá legal, tá mostrando muita calvície. Vamos lá. Não tem muito pra onde fugir não, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá triste a situação. Gente. Vamos lá. Então aqui a gente tem o módulo de 2x. Vou jogar logo esse x pro outro lado, tá? Então vai ficar assim, ó. Módulo de 2x menos 6, tá? Tem que ser menor ou igual a 9 menos x, ó. E aí eu quero quebrar o módulo. Para quebrar o módulo vai ficar assim, ó. O que está dentro do módulo fica entre o positivo, tá? Professor, mas por que positivo? Você não está negativo? Não, é o positivo que eu falo, gente. É manter o sinal de fora do módulo. Então, o positivo é deixar o sinal do jeito que estava. Então, ó, o que está dentro do módulo tem que ficar entre o que estava e entre o que estava, entre aspas, com o sinal trocado. Então, olha só. Entre o que estava é 9 menos x. Agora, o que estava com o sinal trocado, ou seja, ao invés de botar um 9 menos x aqui, eu vou trocar o sinal aqui. Vai ficar menos 9 mais x. Daí eu vou fazer em duas partes, hein? Duas partezinhas aqui. A primeira é essa solução. Então vou pegar esses dois aqui. 2x menos 6 tem que ser menor ou igual a 9 menos x. Jogo que tem x para um lado, ó. 2x menos x menor ou igual.
Joga o menos 6 pro outro, vai ficar 9 mais 6. Então vai ficar assim, ó. X tem que ser menor ou igual a 15. Olha lá. Pronto, deixa isso aí. Aí agora, ó, então eu joguei o que tinha para um lado, né? Ó, joguei os... Ih, caramba, pelo amor de Deus, hein? Tá repreendido. Olha só, eu troquei o... Você reparou isso, né? Tu falou, não acredito, professor. Ó, quando eu joguei o menos X pro outro lado, eu me distraí aqui, eu tô pensando no tempo do vídeo que já tá passando, do que eu queria, mas o importante é tu tá entendendo, tá? O importante é tu tá entendendo. Joga o menos X pro outro lado, ficou mais X, né, gente? Pelo amor de Deus. Então vai ficar assim, ó, 3x menor ou igual a 15. Então x é menor ou igual a 15 sobre 3, ó. Ou seja, x é menor ou igual a 5. E para o outro lado, ó, para o outro lado a gente tem simplesmente isso aqui, ó. Pega essa parte com essa aqui, ó, sempre do lado do canto, né? Menos 9 mais x tem que ser menor ou igual a 2x menos 6. Se eu trocar o x de lado, vai ficar x menos 2x, opa, menor ou igual a menos 6, o menos 9 vai lá para o outro lado, mais 9. Então vai ficar x com menos 2x é menos x, tem que ser menor ou igual a 3. Vamos multiplicar isso por menos 1? Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar assim, ó. X tem que ser maior ou igual, quando multiplica por menos 1, troca o sinal, a menos 3. Então, x tem que ser maior ou igual a menos 3 e x tem que ser menor ou igual a 5. Ou seja, pensa comigo, se o x tem que ser maior que menos 3, maior ou igual, e menor ou igual a 5, o x tem que estar entre esses valores, ó. Porque se eu pego o menos 3 aqui e falo que o x tem que estar para lá, maior que ele, e aí eu falo assim, olha gente, mas o x tem que ser menor ou igual a 5, o x tem que estar para cá. Ou seja, o valor de x que tem que servir para os dois, ó, é esse intervalo do x aqui, ó. Intervalo que serve para os dois ao mesmo tempo. Então quem serve para os dois ao mesmo tempo? O que está entre o 3 e o 5. Ó. O menos 3, né? Entre o menos 3 e o 5. Então entre o menos 3 e o 5, ó, eu vou buscar lá a alternativa na letra E. Entre o menos 3 e o 5 tem que ser a solução, tá? 7. A 7, gente, ele perguntou quanto que é 1 mais i elevado a 10. Lá em complexos, tem uma relação bem interessante, né? Que tem gente que grava como se fosse uma fórmula, mas é uma relação interessante. Porque quando você tem 1 mais i ao quadrado, isso vale sempre 2i. Mestre, mas aí é 1 mais i ao quadrado, eu sei. Mas por que 1 mais i elevado a 10? Você pode, na malandragem, pensar que 1 mais i ao quadrado, tá? Mas é elevado a 10, né? Então, ou seja, para ser elevado a 10, aqui é só tu botar 1 elevado a 5. Porque aí na malandragem a gente vai fazer o quê, ó? 1 mais i ao quadrado, vamos cortar, vai ser 2i. Então isso aqui vai ser, ó, 2i elevado a 5. Aí o 5 vai cair no 2 e no i, ó. Ou seja, vai ficar 2 elevado a 5 vezes i elevado a 5. 2 a 5 é 32 e i a quinta vai ser quanto? Aí tu vai ter que lembrar daquela história, né? Pega o 5 e divide por 4, o resto vai ser o novo expoente do i. Ou seja, o i à quinta. Não entendeu isso? Assiste aqui o vídeo de número complexo para entender, ó, forma algébrica. I elevado a 1. Então vai ficar, ó, 32i. Então esse é o cara ali, ó, letra C. C de Cristo. 8 para fechar, 8 para fechar esse primeiro bloco aqui do simulado, né? E aí para tu descansar um pouquinho também a mente, né? E depois assistir aqui o vídeo da segunda parte do simulado da IA. Então, isso é válido, hein? Você que vai fazer prova da EASA, você que vai fazer prova da ESA, né? Da IAN. Então, são questões que você acaba vendo, né? Que acaba servindo para vários concursos, tá? SpaceX também, tá? Enfim. Vamos lá. As retas de equações. Deu duas equações. Aí ele pergunta, são reversas, concorrem na origem, não tem ponto comum? Como é que eu vou saber disso? Eu tenho que lembrar das condições das retas. Para isso eu tenho que jogar para a forma reduzida as duas, tá? Então vamos lá. O que é passar para a forma reduzida da reta? Ó, vou pegar esse cara, x menos 5y mais 1 igual a zero. Vou jogar para a forma reduzida, ou seja, vou isolar o y. Na hora de isolar o y, vai ficar assim, ó, x mais 1. Joga o menos 5y para o outro lado. A melhor forma de isolar o y, né, é trocar ele de lado nessa reta, porque aí ele fica positivo. O 5 eu vou passar para lá dividindo. Aí vai passar x dividido para 5, 1 dividido para 5. Isso aqui é o y, a reta y na forma reduzida. Opa, que coisa horrível. Ó, o MR que a gente fala, que é quem vai determinar ali a inclinação da reta, é o que multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui, ó, é o 1/5. Então vamos deixar destacado nessa questão
o MR é 1/5, é o coeficiente angular da reta. Daqui a pouco você vai entender por que isso. Ou melhor, por que eu estou destacando isso. Vamos olhar a outra reta? A outra reta é essa reta que ele deu aqui, ó, que é 10y menos 2x mais 22 igual a zero. Aí eu vou fazer o seguinte, vou deixar o 10y aqui, vou jogar o 2x lá pro, menos 2x para o outro lado, vai como 2x, o 22 vai para o outro lado como menos 22. Passo 10 dividindo, então y é igual a 2x sobre 10 menos 22 sobre 10. Simplificando as frações, gente, o y vai ser, ó, 1x sobre 5 para tudo. E aqui, ó, menos 11 sobre 5. Por que eu falei para tu parar tudo que tu tá fazendo? Porque, pelo amor de Deus, olha aqui. Olha o coeficiente angular dessa reta, que eu vou chamar de MS, ó. É 1/5. E o MR é igualzinho ao MS nessa questão. Mestre, o que isso quer dizer se o MR é igual a MS? Significa que eles têm a mesma inclinação, gente. Se as retas têm a mesma inclinação, né? Quando o MR é igual a MS, elas são paralelas, tá? É como se fosse assim, ó. Não tá parecendo tão reto, né? Porque aqui é difícil de desenhar, tá, gente? Vamos lá. Tem gente que desenha um monte de coisa, né? Mas eu sou péssimo aqui de coordenação motora. Mas dá para entender. Essa reta é paralela com essa. Retas, toda vez que a MR é igual a MS, acontece isso. Retas paralelas. E se as retas são paralelas, elas não concorrem, ou seja, elas não se encontram, não tem ponto em comum. Então, essas retas são reversas, não concorrem na origem, não, elas não concorrem. Não tem ponto em comum, porque elas são paralelas. Então, essas retas não vão ter ponto em comum, ponto para as duas, né? Elas não vão cruzar uma com a outra. Tudo bem, gente? Espero que você tenha gostado dessa primeira parte do vídeo. Fica atento aqui para outros vídeos. Não deixe de assistir os vídeos do canal, não deixe de curtir, não deixe de mandar para o teu amigo. Isso me ajuda muito, gente. Isso me ajuda muito, tá? Tamo junto e vamos embora, vamos para cima.